Fala, concurseiros e amantes do trânsito! E aí, galera, estamos aqui de volta para darmos continuidade ao nosso revisaço, a bateria de resoluções de questões. No vídeo de hoje, eu vou resolver uma questão da resolução do CONTRAN 432/2013. Essa resolução, ela não cai em prova, despenca, pessoal. Ela trata sobre o processo de alcoolemia. Beleza? Tranquilo? A questão é a 47. Beleza? Farei aqui uma pequena explanação em relação ao CTB. São os artigos que a pessoa tem que estudar correlato com a resolução. Veja só. Você lê o artigo 65, puro, que ele fala dirigir veículos sob a suspeita, né, sobre o efeito de álcool. Tem o artigo 65A, que é a recusa. Tem o artigo 276, tem o artigo 277, tem o artigo 306 do crime e tem a resolução 432. Vamos fazer aqui um apanhado das informações e passar o mais mastigado possível. E a questão 47 traz a seguinte leitura. Perceba uma questão inédita. Ela foi elaborada pelo Trânsito na Via. Traz a seguinte redação. De acordo com a resolução do CONTRAN 432 de 2013, qual é o valor mínimo, certo? Mínimo, aqui ficou com um errozinho, mínimo expirado, né? Mínimo que caracteriza infração administrativa. Marque a correta. Vamos lá. Para que a gente conheça um pouquinho, nós temos que fazer uma visita, certo? A resolução do CONTRAN 432. Essa resolução, pessoal, ela versa sobre os procedimentos a serem adotados pela autoridade de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa. Beleza? Tranquilo? No seu artigo 2º, ele diz que a fiscalização do consumo pelos condutores de veículos automotores, de bebidas alcoólicas e de outras substâncias psicoativas que determinem dependência deve ser procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito. Veja, nós estamos no artigo 2º. Aí veja que a palavra rotineiro, vamos lembrar o que? De muita fiscalização. Quem é do Ceará, né, que mora na capital, se eu conhece um órgão de trânsito, ele é bem atuante na capital, que é AMC, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. Os 4 horários, né, que quem trabalha nesse órgão, nessa entidade, trabalha, né, num dos 4 períodos, né, pela manhã, pela tarde, pela noite ou pela madrugada. Então, o que acontece? Lá, certo? No CTB, no seu artigo 276 e o 277, ele traz que qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar, sujeito o condutor às penalidades previstas no artigo 65. Veja, qualquer concentração. Então, tolerância zero. Ah, mas espera aí. Eu ouvi dizer, eu fiquei sabendo que existe uma margem de tolerância. Bem, vamos falar sobre isso daqui a pouco na resolução. Aí o artigo 276 traz o seguinte: ó, o condutor de veículo automotor envolvido em sinistro de trânsito ou que for alvo de fiscalização poderá ser submetido ao teste. Beleza, pessoal? Tranquilo? O seu artigo 65, ele fala justamente da infração, certo? Do CTB, que é dirigir o veículo automotor, né? Dirigir veículo sobre a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. É uma infração administrativa. A infração é gravíssima. A penalidade é a multa, multiplicado vezes 10, né? E suspensão de direito de dirigir. Veja, quando na própria infração vir como penalidade, suspensão do direito de dirigir, não será computado os pontos da infração correspondente. Gravíssimo é 7, não tem essa pontuação. Lógico, só há suspensão de direito de dirigir na infração gravíssima. Então,
Na infração gravíssima, a priori, 7 pontos prontuário. Mas a penalidade tem a multa, que é o valor pecuniário, e, veja que ele soma, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. É um prazo pré-determinado. Então, nesse caso, não será computada a pontuação. E a medida administrativa, nesse caso, é o recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Veja, está previsto na medida administrativa. Só que hoje não é feito mais esse recolhimento da habilitação no caso do artigo 65, nem o artigo 65A, dentre outros. Lá na parte geral do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, só há duas possibilidades de recolhimento da CNH. A primeira é quando a CNH ela está com suspeita de adulteração ou inautenticidade previsto no artigo 272. E a outra possibilidade, que seria a primeira, foi só inverter, previsto no artigo 162, inciso 2, que é quando o condutor dirige o veículo com a carteira, no caso com a CNH, com direito suspenso ou com ela cassada. Beleza, pessoal? Fizemos aí algumas observações em relação à infração de trânsito. E o crime? Tem crime também, existe também o crime, que é no artigo 306, que é conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. A pena é detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Certo? A pena é essa. As condutas previstas no caput, elas serão constatadas pela concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar. Veja, aí é a parte do crime. Beleza, pessoal? Do crime. O que nós estamos lendo, o que nós estamos observando aqui é a resolução, e ele quer a parte administrativa. Eu fiz logo aí uma explanação em relação à parte administrativa e à parte de infração. Perceba que o artigo 3º diz o seguinte, ó, como é que vai ser confirmada a alteração da capacidade psicomotora? Ali traz exame de sangue, primeira possibilidade. Segunda, exames realizados por laboratórios especializados. E o terceiro, teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico alveolar. E o quarto são verificações de sinais. Veja que sinais está no plural. É um conjunto de 2 ou mais sinais. Essa previsão dos sinais nós encontramos no final da resolução 432 no seu anexo. Mas veja, a infração, ou melhor, a questão, ele está falando sobre a infração administrativa. Então vamos conhecer aqui no artigo 6º da resolução 432 que diz: a infração prevista no artigo 165 do CDB será caracterizada por, veja, exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue. Veja, quando se tratar de infração administrativa, pelo sangue é qualquer concentração. Agora, quando for a infração administrativa em relação ao teste do etilômetro, que é o mais usual nas blitz, o que vai ser considerado? A medição realizada igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar respirado, descontado o erro. Vamos trabalhar aqui nesse pedaço aqui da resolução. Veja, se você for abordado em uma blitz, o agente de trânsito vai lhe ofertar o etilômetro, você vai soprar. Se a medição, se lá no sopro, se a medição sair até 0,04, você não comete nenhum tipo de infração, nem administrativo, nem entra no crime. Agora você faz um segundo sopro, a medição dá entre 0,05 até 0,33. Nesse intervalo, você está cometendo infração administrativa prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Infração administrativa. Muito cuidado, pessoal. Veja. Agora, se a medição der de 0,34 acima, igual ou acima, você vai entrar tanto no crime previsto no artigo 306 do CTB, quanto na infração do artigo 165, infração administrativa. Agora, se liga aí, principalmente vocês são agentes de trânsito. Se você aborda o cidadão e ele recusa-se a soprar o etilômetro, a priori você vai fazer a autuação no artigo 165A pela recusa, certo? Infração gravíssima, tudo igual no artigo 165 por infração gravíssima, penalidade a multa vezes 10, suspensão de direito de dirigir e tem a sua medida administrativa. Show. Só que
Nessa recusa, você, agente de trânsito, verifica que aquele condutor ele apresenta 2 ou mais sinais. Então, nesse caso, você não vai fazer a infração do artigo 165A, você vai atuar no artigo 165 puro e vai lavrar o termo de constatação. Você vai fazer a infração do artigo 165 puro com o termo de constatação e o cidadão será levado à delegacia. Muito cuidado com isso. Você não pode combinar o artigo 165A, que é a recusa, com o termo de constatação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito cuidado com esse detalhe. Por isso que eu estou trazendo esse fato aqui para vocês. Certo? Então vamos lá. Foi falar da infração administrativa. Até 0,04 não comete nada. É um erro admissível do aparelho. Se no sopro dá 0,05 até na verdade, até, né? Nesse intervalo, até 0,34, perceba. Soprou desse intervalo, você vai diminuir o erro. 0,05. Tirou 4, dá 0,01. Opa, entrou na infração administrativa. E o máximo? 0,33. Tira 0,04, vai ficar 0,29. Infração administrativa. Beleza, tranquilo? Um detalhe que o pessoal também me pergunta em relação ao crime é o seguinte, ó. O crime do artigo 306 será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo. Qualquer um, ele não é cumulativo, é qualquer um deles. O exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Você pergunta, por que o sangue é 6 decigramas e o ar é 0,34? Se você fizer a transformação de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, será igual a 0,34 miligramas de álcool por litro de ar, certo? Essa referência é a mesma, só uma transformação. Então, cuidado. No crime, 6 decigramas já entrou no crime pelo sangue. Pelo etilômetro, que é o mais usual, a partir de 0,34. Você vai descontar o 0,04, vai ficar 0,3. É que você encontra lá no artigo 306, nos seus parágrafos. Beleza? Tranquilo? Então vamos agora, pessoal, voltar para a questão, né? Foi feita aí uma bastante explanação em relação ao assunto e agora vai ficar bem facinho a gente resolver e marcar a questão correta. Perceba que ele quer saber qual é o valor mínimo que vai caracterizar uma infração administrativa. Infração administrativa, certo? E ele fala em valor mínimo. Aí o primeiro letra é de 0,34. Pessoal, negativo. O 0,34, aqui ele entraria tanto no crime quanto na infração. Peraí, então por isso é o gabarito. Não, que ele quer o valor mínimo. Ele quer o valor mínimo, mas não é o mínimo para a infração administrativa, beleza? Letra A fora. Letra B, 0,33. Também não é, tá fora. Porque 0,33 você vai fazer o desconto daquela margem do aparelho, vai ficar 0,29. Então vai ser infração administrativa, mas não é o mínimo. Então tá fora. Letra C. É justamente o nosso gabarito. Vamos deixar a marcação aqui na C e vamos olhar para D. A D, 0,04. Pessoal, 0,04 é a margem de tolerância de erro do aparelho. Então, 0,4 geralmente é o desconto que a gente vai fazer nas contagens, certo? Então, o cidadão soprou, deu 0,05, poxa, foi bem pouquinho. Já entrou na infração administrativa, porque tolerância zero. Gabarito da questão 47, sobre a resolução do CONTRAN 432/2013, letra C, pessoal. C de concursado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo de resoluções de questões. Não esqueça, não deixe para amanhã o que vocês podem aprender a estudar hoje. Trânsito, navio e vocês juntos pela segurança viária. Se você estiver interessado aí numa amostra grátis do meu material, vou deixar aí um contato na descrição do vídeo, um link. Beleza? Tranquilo? Fique com Deus, até o próximo vídeo e segue o fluxo, galera. Cuida, comenta, compartilha e deixa o like.